Nessas últimas semanas do ano, avançou no Congresso Nacional o projeto de lei 15 de 2024, que propõe a criação do cadastro fiscal de devedores contumazes. O texto foi enviado pelo governo, que através do Ministério da Fazenda tem concentrado os debates. O combate a esses contribuintes, que têm na evasão fiscal seu modelo de negócios, é pauta antiga e prioritária para o setor de energia, especialmente para as distribuidoras de combustíveis. Além da arrecadação, o tema une preocupação com o combate à lavagem de dinheiro do crime organizado, melhora do produto oferecido nos postos de gasolina e preocupações de competitividade e justiça do setor. O projeto tramita na Câmara dos Deputados após um longo período sem novidades e está pronto para ser votado pelos parlamentares. Depois da gravação deste episódio, o texto chegou a entrar na pauta da Comissão do Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados na última semana. Porém, a apreciação não foi para frente depois de um esvaziamento de lideranças do governo durante a votação. Com isso, a matéria saiu de pauta e pode ter um desfecho nos próximos dias ou ficar para 2025. Para entender um pouco mais sobre a discussão e seus impactos nos setores produtivos, o Jaule dessa semana recebe Danilo Forte, deputado federal pelo Ceará e relator do PL 15 de 2024. Esse podcast é uma parceria com o INTER, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jaule, o nosso podcast, que trata sobre transição energética. Vamos começar falando um pouco sobre devedor contumaz, né? Não tem muito como fugir dessa pauta. Esse é um tema que está sendo discutido há muitos anos dentro do Congresso, né? Regras mais duras para os devedores contumazes. E nesse ano o governo finalmente enviou um projeto para tratar do assunto, que o senhor foi escolhido como relator. O texto demorou um pouco para andar, ele ficou bastante tempo parado, e agora no final do ano parece que deu uma engatada. Qual foi o motivo dessa demora e desse movimento agora no final do ano? Primeiro, é importante a gente ter a compreensão da necessidade de se barrar o crime organizado no Brasil, que teve uma evolução tamanha que hoje já não é mais um crime de ponta de rua do traficante da esquina. Agora é um crime organizado nas empresas, que tem em grandes empresas, inclusive, um instrumento de lavagem de dinheiro, haja visto as operações recentes da Polícia Federal, e a dificuldade que há por parte da Receita Federal em fazer a identificação e a criminalização de empresas que servem de fachada para o crime organizado. Então, esse é um fato hoje que perturba a sociedade, que financia a violência e que agora, inclusive, está adentrando no mundo político, né? A própria Polícia Federal, né, denunciou que nunca teve tanta apreensão de dinheiro no período eleitoral como teve agora esse ano. A Polícia Federal apreendeu este ano mais de 50 milhões de reais em bens e valores suspeitos de crimes eleitorais. Só no dia da votação ontem foram quase 2 milhões. E fruto, na sua grande maior parte, exatamente da interveniência do crime organizado na política. Por outro lado, nós vivemos um momento difícil, porque mesmo com todo o esforço que a gente teve de fazer um planejamento fiscal de equilíbrio, e você lembra muito bem que eu tive a maior preocupação na LDO de dar condição para que o governo conseguisse fazer um equilíbrio fiscal, e tivemos, inclusive, um crescimento da arrecadação tributária do país, do governo federal, superior a 14%, mas nós também tivemos um crescimento de despesas superior a 16%, o que faz com que o déficit nominal do governo tenha aumentado. E com esse crescimento do déficit, há uma necessidade de mais recursos para cobrir o rombo do governo. A prática, até então, era aumentar impostos. E a minha luta é para baixar impostos. Eu acho que ninguém aguenta a carga tributária, isso já está dito, repetido, massificado no Brasil. Mas persiste, né, como é mais fácil aumentar imposto, quem está no governo quer aumentar imposto para poder, com isso, aumentar a sua receita. Só que as empresas não aguentam mais, as pessoas físicas não aguentam mais, e está aí toda essa confusão
porque o governo tem uma dificuldade enorme de cortar gastos. Então, o encontro dessa conjuntura política com esse momento fiscal que o país está vivendo são bases importantes para você avançar na pauta da legislação do combate ao devedor quanto mais. Então a gente aprimorou o texto, construímos um texto dialogando com todo o segmento da sociedade, tive várias reuniões com o setor empresarial, abrimos espaço, inclusive, para que o setor empresarial possa, inclusive, participar pela primeira vez de uma decisão coletiva na identificação de quem são e de quem não são os devedores quanto mais. As empresas vão passar por uma avaliação na qual as confederações nacionais, tanto do comércio, como da indústria, como da agricultura, como dos transportes, vão ajudar na definição do enquadramento dessas empresas em quem são ou não devedor quanto mais. Segundo dados do governo e que estão em discussão nessa proposta, isso envolveria cerca de 1.000 CNPJs, 1.000 empresas que todo ano, não importa o que aconteça no faturamento delas, elas não pagam impostos. Enquanto nós, contribuintes sérios, pagamos impostos, elas, deliberadamente de má fé, deixam de pagar impostos. Por outro lado, você vai ter um instrumento mais sólido, tanto de buscar uma arrecadação que existe estimativa de algo de 240 bilhões por ano, de sonegação, num momento que o país precisa combater a sonegação, como também uma condição fiscal para a construção do orçamento do ano que vem. E daí vem a pressa. Ou se vota até o final do ano, ou isso não pode participar, no orçamento do ano vindouro. Então eu acho que essa agilização e essa pressão no final do ano é exatamente em função de a gente ter tido um segundo semestre praticamente com o parlamento paralisado, o que suspendeu toda a tramitação legislativa, e agora no final do semestre vem tudo de uma vez. Então nós vamos ter um final de semestre muito dinâmico, tanto é que o próprio presidente da casa agora convocou todo mundo para ficar com sessão de segunda a sexta-feira, exatamente para agilizar essas pautas. E eu quero agora, depois dessa vista coletiva, que a gente traga o processo de volta para votar essa semana na comissão, com o compromisso dele, inclusive, de votar na comissão, se levar no regime de urgência para o plenário. Mas o senhor acha que vota e aprova nessa semana já? Ou... Eu acho que o ideal seria votar na comissão nessa semana, votaria-se a urgência para a próxima e até o dia 20 teria isso concluído no plenário da Casa, da Câmara dos Deputados. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. E o senhor comentou sobre essa participação das confederações empresariais ali para poder entender e vetar determinadas qualificações de devedor quanto mais. O senhor acha que essa proposta, que inclusive tem apoio da Receita Federal, pode ajudar o texto a andar mais rápido, a encontrar mais consenso? Eu acho que o consenso está dado, que existem algumas má informações e algumas deformações com relação ao texto, porque há uma atividade, quanto mais, uma atividade repetida de trabalhar no campo da insegurança e no campo da sonegação. E isso existe, é fato. Então, separar as empresas idôneas das inidôneas, separar o joio do trigo, separar quem tem isso como atividade para enriquecimento ilícito ou não, é uma decisão que cabe hoje a votar o projeto. Então, eu acho que não tem mais muito o que se fazer. Inclusive, a gente até atendeu uma última solicitação que foi feita pela CNA, agora na última reunião, exatamente para dar mais velocidade. Eu sou um relator que já tem uma certa postura na construção de consenso. A gente conseguiu fazer consenso na lei orçamentária, que é muito mais difícil e que os interesses são muito mais diversificados. E conseguimos.
não é difícil você conseguir agora dentro de um projeto que já está mais do que debatido, né, e que veio, inclusive, a acolher, né, exatamente todas essas demandas. O que a gente percebeu é que tinha muita desinformação, mas acredito eu que agora, na próxima semana, isso aí já está tudo dirimido. Inclusive a questão dos 15 milhões de reais em créditos tributários, que isso era um ponto de crítica ali, talvez a CNI, de outras empresas do setor mais industrial, que entendem que essa definição ela é um pouco ampla e pode prejudicar determinadas empresas na construção dessa imagem de devedor contumaz. Sempre vai ter alguém para dar um sinão, porque tem uma acomodação. Toda vida que você inova numa lei, você tem que estar preparado para o contraditório. Mas, por outro lado, também tem um ganho, que é que isentou todo mundo que deve até 10 mil reais. Então, se o microempresário, o pequeno empresário, o empresário individual, está devendo ao fisco até 10 mil reais no principal, ele vai ter a sua dívida anistiada, extinta. E ele poderá, inclusive, ser reincorporado ao mundo empresarial, à economia de mercado. Então, eu acho que também criamos um ambiente de renegociação para os devedores pequenos e médios, que são aqueles que devem até 60 salário mínimo, com um deságio, um desconto de 75% em cima da dívida, o que também é um facilitador. Tem uma condição de abrigar uma convivência harmônica dos bons pagadores, né, com a própria Receita, facilitando, inclusive, a emissão de certidões, né, e tendo um planejamento tributário mais tranquilo. E você sabe muito bem que eu sempre advoguei, né, na defesa da reforma tributária, que é o que vai resolver o problema para o Brasil no longo prazo. E está aí, de novo, ela estagnada no Senado. Então, a reforma tributária é que, de fato, vai ter condição de diminuir a carga tributária no todo, inclusive modificando o cenário dessa carga tributária, né, dando estímulo para quem quer produzir, para quem quer gerar emprego, para quem quer gerar oportunidade. E essa é a saída para o Brasil. Não vai ser na lei do devedor contumaz que nós vamos resolver todos os problemas, mas pelo menos da forma que está, a gente já ajuda muito naquilo que é essencial, que é combater o crime organizado. Quem é bom empresário pode ficar tranquilo que ele não vai ser alvejado. E em relação ao texto ainda do devedor contumaz, minha última pergunta, é um texto muito importante para o setor de combustíveis. O setor de combustíveis trata desse assunto já tem muitos anos, já advoga pela aprovação dos projetos de lei que estão no Senado, e uma das críticas em relação ao texto do governo, especificamente, é o fato de que o texto não alcançava os tributos estaduais, né, como outros textos do Senado fazem. E aí a gente está falando especialmente do setor de etanol, né, que tem uma questão de evasão fiscal um pouco grande em relação aos tributos estaduais. Existe chance de incorporar essa discussão? Inclusive, a minha participação nesse movimento começou exatamente no debate no ICL, no Rio de Janeiro, que me assustou, o volume de recursos. Na época se falava de algo em torno de 60 bilhões anos de sonegação, né? E a força com que o crime organizado tinha entrado no setor de combustível, né? Se fala em São Paulo que tem uma rede de postos ligados ao setor criminoso, né? As organizações criminosas, da ordem de mais de 1.000 postos de gasolina. Um setor que ainda é um desafio para a fiscalização, o que chama a atenção de organizações criminosas como o PCC de São Paulo. O objetivo: lavagem de dinheiro. Então, eles estão muito ativos nessa situação. E o que a gente faz com a legislação é dar condição legal para que as Assembleias Legislativas e os estados possam também construir a sua legislação. Nós temos 8 estados, né, que já constituíram a sua legislação estadual. E há exatamente um questionamento sobre o embasamento legal com relação a essas legislações estaduais, já que nós não temos dentro, né, das normas federais um lastro com relação a isso. Então, o PL 15 vai, inclusive, dar condição, né, de fazer com que as assembleias possam votar essa legislação. E a gente, inclusive, foi buscar muitas informações, porque tem 8 estados que já tem, né, inclusive o meu estado, o estado do Ceará, e que foi um sucesso, né? Diminuiu muito a sonegação em alguns setores, principalmente no setor de comércio de tecido e confecções,
foi um setor que foi muito atingido, né, lá no Ceará, exatamente porque sonegava muito imposto nos tributos estaduais. Então foi exatamente buscando esses subsídios que a gente viu a necessidade, inclusive, de dar o patamar, né, do valor para ser objeto da averiguação, né, por isso foi os 15 milhões, e também da forma como você poderia entender, né, aquela repetição do nome das pessoas na constituição de empresas, né, dos aditivos que são feitos, no endividamento que sempre é desproporcional ao capital das empresas. Então tudo isso foi inclusive oriundo dessas legislações estaduais que já existem no Brasil e que vão agora ter um embasamento federal para poder inclusive convalidar as suas legislações. E agora, mudando um pouco de assunto, deputado, né? O senhor tem sido, talvez aí, um crítico, eu posso dizer, da atuação de algumas agências reguladoras. Desde quando o senhor já apresentou no projeto de decreto legislativo para assustar algumas resoluções da ANEEL e, mais recentemente, o senhor protocolou, né, a PEC das agências reguladoras que prevê uma reestruturação dos órgãos. Minha dúvida isso fica para o ano que vem, óbvio, né? Esse ano já acabou, basicamente. Mas o senhor acha que tem fôlego para discutir isso no ano que vem? O fôlego só aumenta, porque as crises são repetitivas e vão se ampliando, né? Agora mesmo, eu vi essa semana um questionamento muito grande sobre a consolidação dos monopólios no Brasil com relação aos transportes coletivos. É fato. Quando você delegou à agência o papel de normatizar e regular o setor, era no sentido de democratizar, ampliar a oferta e a oportunidade de concorrência no setor. E o que a gente está vendo é um fechamento do setor. Então, você, em cada segmento da economia brasileira, você vai vendo um confronto cada vez maior, né, no que diz respeito ao avanço dos medicamentos, né, a substituição dos defensivos agrícolas, que estão ultrapassados no mundo todo, mas persistem no Brasil por um cartel formado e não tem a devida atenção na modernização pela agência reguladora, no caso a Anvisa. Nós temos aí todo o ciclo de crises da energia, né, e um aumento constante do preço para o consumo final, num país que produz a energia mais barata do mundo, né, que é uma contradição muito grande. Então, tudo e no que não são enfrentados com a devida priorização pelas agências, né? As agências viraram instituições burocráticas, né? Muitas delas no intuito de vender dificuldade para os protagonistas da ação econômica e talvez até colher algumas facilidades que precisam ser identificadas. E é papel constitucional do Congresso Nacional fiscalizar os serviços públicos e onde tem orçamento público. Então, eu acho que isso só fortalece, né, o nosso desejo, né, e a constituição dessa PEC, que agora já no final do ano, depois do processo eleitoral, me surpreendeu pelo volume de assinaturas. Nós chegamos a ter 209 assinaturas e parlamentares, deputados que querem fazer, né, o debate, né, com relação à tramitação de um projeto de modernização das agências. Em momento algum se falou em extinguir a agência, não. Nós queremos modernizá-las, queremos fortalecê-la. Está aí a ANM, inclusive com deficiência de pessoal, com deficiência de diretores, num país que tem no minério uma grande força econômica, inclusive na sua base de sustentação de exportação, né? Na balança comercial, o minério brasileiro tem um papel importantíssimo, como também tem o petróleo, né? Que precisam de uma regulamentação e de um acompanhamento para estimular, né, inclusive nesse confronto com relação à questão ambiental, né, o Fundo do Clima, que a gente está trabalhando tanto e o Brasil cedia na COP e a gente não consegue avançar com relação à regulamentação do Fundo do Clima, inclusive para estimular, né, quem tem, né, uma atuação compatível com as demandas, né, de sustentabilidade, né, que o mundo precisa hoje. E tudo isso vem a calhar no momento em que vai se debater, inclusive, as questões das relações econômicas, com, se Deus quiser, já a reforma tributária votada, com a COP batendo na nossa porta e as agências se preparando para esse novo momento. Então, se a gente quer uma transição energética mais rápida, se a gente quer sustentabilidade na economia,
se a gente quer avanço das nossas empresas na qualificação da competitividade no mundo, inclusive nessa economia verde que está nascendo, nós também precisamos ter as agências na mesma dinâmica, né, no mesmo ritmo. E eu acho que essa PEC ela vem exatamente para ajudar, tanto na compreensão do parlamento sobre as dificuldades que as agências vivem, como também na questão da prestação de conta dessas agências com a sociedade. E elas vão prestar conta aonde? No parlamento brasileiro, que é eleito para isso, né? Então, a intromissão política, que muitas vezes ela é falada, ela é consolidada na indicação dos seus diretores, mas ela é apartada a partir do momento em que as agências tomam corpo e tomam uma decisão de não prestar conta com ninguém. É mais fácil você trazer um ministro de Estado, ou até mesmo o presidente da República, para depor numa comissão temática da Câmara, do que você trazer um presidente de uma agência. Por quê? Porque ele se protege na tal figura, entre aspas, da autonomia e fragiliza essa prestação de conta. Então eu acho que a gente precisa fazer com que as agências tenham agilidade no seu papel normativo e que a gente tenha também uma preocupação de destravar a economia usando as agências e não consolidando cada vez mais os monopólios e os cartéis existentes nos diversos setores da economia brasileira. Mas atualmente a fiscalização das agências não é feita pelo TCU? O TCU fiscaliza muito do ponto de vista administrativo. O que é que gastou com passagem aérea, o que é que gastou com evento, né? Inclusive, de vez em quando saem notícias aí de diretores de agência que estão passando mais tempo fora do país do que dentro do país, né? E que o gasto inclusive subsidiando, né, esse trabalho das agências se dá com recurso público. Do ponto de vista das decisões temáticas, do ponto de vista das decisões políticas que as agências são obrigadas muitas vezes a tomar nas suas priorizações, aí não tem fiscalização nenhuma. E é exatamente onde favorece ou não alguns segmentos da sociedade. Tá? E a crítica que foi feita com relação a essa mudança da distribuidora na região norte do país, né? E a política que está sendo feita, inclusive, com a precificação sendo transferida para o conjunto da sociedade brasileira, quando é uma relação privada entre duas empresas que estão se negociando e o ônus indo exatamente para o consumidor. Você está falando da Amazônia Energia? Eu estou falando da ANBAR, não é na questão da Amazônia Energia. O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, aprovou a venda da distribuidora de energia do Amazonas para o grupo Âmbar, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A negociação se arrasta há meses e foi parar na justiça. A Âmbar apresentou uma oferta para comprar a Amazonas Energia, que é deficitária e tem dívidas atrasadas de mais de 10 bilhões de reais. E indo para o consumidor, isso está errado. Isso está errado, isso precisa ser inibido. Né? E a agência, né, com a pressão que foi feita com a sociedade, até teve uma postura digna com relação a isso. Mas a sociedade precisa estar presente com relação a isso para fazer esse acompanhamento e fazer o questionamento necessário. Então, o que nós vamos fiscalizar não é do ponto de vista financeiro do movimento da agência, mas é do ponto de vista normativo do que, inclusive, crie uma situação em que, se o Congresso Nacional vota uma lei e a lei é sancionada, e a agência se acha no direito de rediscutir a legislação que foi votada, sancionada pelo presidente da República e muitas vezes tomar decisões antagônicas a uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Isso está errado. Inclusive, depois das discussões, na verdade, do que aconteceu em São Paulo, né, com os apagões na Enel, e aí é uma atuação forte ali do ministro Alexandre Silveira em relação à ANEEL, o governo passou a discutir uma reestruturação também das agências na AGU, né? A proposta será apresentada após a Advocacia Geral da União condensar sugestões enviadas por diversos ministérios que precisam lidar com a atuação das agências. O ministro-chefe da Casa Civil disse que há pleno acordo no governo sobre a necessidade de alterar, por exemplo, a forma de indicação dos diretores. Como que o senhor acha que essa discussão do governo pode se encaixar com o que tem sido, né, o que o senhor propôs para ser feito no Congresso? O senhor acha que isso é bom, que pode ajudar a dar mais
celeridade ou... Primeiro, tem que ficar muito claro que as agências não são órgãos de governo, as agências são órgãos de Estado. Então elas têm que ter autonomia com relação, hierárquica com relação aos ministérios, apesar de orçamentariamente ela depender dos ministérios, porque foi como foi entendido na lei da revisão das agências, que eu fui relator, se eu não me engano, em 2016, né? Então, quer dizer, elas ficaram dependentes orçamentariamente dos ministérios, mas hierarquicamente elas são autônomas com relação a decisões. Agora, por outro lado, isso não impede que o próprio Poder Executivo, vendo a dificuldade de ver a execução de políticas públicas, faça a cobrança. Como também o Parlamento tem a obrigação de fazê-la. E aí, inclusive, questionar e, inclusive, fiscalizar. Né? Isso é natural da harmonia dos poderes. Então, na harmonia dos poderes, o Poder Executivo pode também contribuir para esse debate. O que ele não pode é querer criar uma superagência, transformar a AGU na agência das agências. Por quê? Porque ele cria uma tutela hierárquica que foge à normatização, inclusive da autonomia das agências com relação ao Poder Executivo. As agências, elas são órgãos de Estado e devem prestar conta junto aos poderes. E o poder constituído para fiscalizá-la é o Poder Legislativo, que é votado para isso. Muito obrigada pela presença, deputado. Acho que ajudamos, né? Esse foi o Jaule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas e pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Tiago Aguiar e André Rossi. Foram usados áudios da TV Cultura, CNN, Band e Globo. Até uma próxima!